sejam bem-vindos a mais um webinar da ADP. E hoje vamos falar sobre a evolução do RH e o porquê a folha de pagamento é tão importante nesse processo. Bem, os últimos 2 anos colocaram a RH no centro de todas as atenções, né? Graças ao trabalho remoto, as mudanças regulatórias que não pararam, né? E também a uma série de outras transformações que foram induzidas pela pandemia que a gente viveu. Bom, e não apenas o local de trabalho que se transformou, né? A gente vindo para casa, trabalhando de casa, às vezes no escritório, mas a maneira também como os colaboradores percebem o trabalho também mudou, né? E para trazer um pouco dessa visão de pessoas que falam com todo o mercado, a gente convidou um time de feras aqui da ADP para conversar com vocês, a Caroline Mesquita, Key Account Manager da Latam. Olá, Carol, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, Isabela. Olá, Michele, olá, Fernando. Olá para todos vocês que estão acompanhando aqui com a gente. Obrigada pela presença. Obrigada a você, Carol. Um prazer estar com você hoje. Fernando Faria, que é coordenador de Outbound da ADP. Olá, Fernando, seja bem-vindo. Olá, Isabela. Olá a todos. Carol, Michele, Rafaela. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Obrigada a você, Fernando. É um prazer estar com você hoje. E a Michele Kaplan, Sales Manager da Latam. Olá, Michele, seja bem-vinda. Obrigada por participar do nosso webinar. Tudo bem, pessoal? Eu que agradeço. Um prazer estar aqui mais uma vez com todos. Obrigada pela tua presença, pela tua agenda. Gente, além disso, a gente vai trazer alguns dados importantes da nossa pesquisa, que é a People at Work 2021, uma pesquisa super interessante da ADP, feita pelo ADP Research Institute, que traz uma visão da Global Workforce View, estudada em 32 países, com milhares de pessoas. É uma pesquisa muito interessante. Bom, muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Caroline, Fernando, Michele, muito obrigada. Vamos lá? Bom, gostaríamos que o nosso conteúdo, né, desse webinar fosse o mais proveitoso possível para vocês que estão nos assistindo. Então, fique à vontade para fazer as perguntas ao longo do webinar. É só você digitar aí na caixinha de perguntas do lado direito da sua tela e a gente vai começar, né? Bom, folha de pagamento, ela sempre deve estar no início e no centro da evolução do RH. É um processo muito importante das empresas, né? E garantir que os seus colaboradores sejam pagos corretamente e dentro do prazo é, assim, essencial. É o ar que a gente respira, que deve ser feito, né, no prosseguir com a recuperação do RH. E a gente percebe que as empresas enfrentam grandes desafios com a folha de pagamento. Isso, de certa forma, ele gera muita frustração e desinteresse numa época que é fundamental manter a confiança dos nossos funcionários, né? Bom, eu queria, para começar aqui, para a gente aquecer, chamar o Fernando. Fernando, vamos lá, vamos começar por você. Quais foram os principais desafios que você acredita que as empresas enfrentaram, né, nesse ínterim, em relação à folha de pagamento nesses últimos anos? O que você tem observado aí pelo mercado? Bom, Bela, falando dos últimos anos, é impossível não falar de pandemia, né? O pós-pandemia ele é um tema recorrente quando falamos em desafios, né? Afinal, ela mudou drasticamente a maneira como vivemos, trabalhamos, e eu achei até interessante do jeito que você comentou, como os colaboradores têm percebido o trabalho hoje em dia. A atenção e retenção de talentos, né, a atração, já não acontece da mesma maneira como antes. E mais do que nunca as empresas estão procurando maneiras de focar cada vez mais em pessoas e cada vez menos em processos. Mas um grande desafio é como ter tempo para isso. Uma das coisas interessantes é que a ADP ela consegue absorver grande parte dos processos operacionais desses clientes, liberando mais tempo para que o RH foque nas atividades estratégicas e nas pessoas. Outro ponto levantado por diversas equipes de diretores que a gente tem conversado no dia a dia, é a complexidade de determinar os custos reais, né, o famoso TCO de uma folha de pagamento. Inclusive, conduzimos um estudo aqui na ADP e chegamos à conclusão de que apenas 37% dos custos da folha de pagamento são visíveis, aqueles conhecidos,
Os outros 63% desses custos são custos ocultos para os gestores. E faz parte, inclusive, desses custos outras áreas, como finanças e TI. Um exemplo bem simples: manutenção de sistemas contratados, a contratação também ou alocação de uma equipe especializada de TI, integração desses sistemas, pois muitas vezes são necessários diversos fornecedores, e principalmente a consolidação de todos esses dados. Com a ADP, as empresas possuem clareza desses custos envolvidos nas operações e também mitiga quaisquer custos ocultos ou surpresas. Nossa, muito legal, né, Fernando? Esse é um dado interessante, né? Que antes mesmo da pandemia, desse momento aí que a gente viveu conturbado, já existiam esses problemas, né, na folha de pagamento. E aí, isso é corroborado pela essa pesquisa que eu citei, né, que é a People at Work 2021, feita pelo ADP Research Institute nos Estados Unidos, que descobriu que 60% dos funcionários recebem o pagamento incompleto e 20% disseram que isso acontece com frequência. Bom, então, assim, os erros na folha de pagamento não são a única preocupação dos colaboradores em relação às suas empresas. E aí eu queria chamar a Carol. Carol, você que fala com tantas empresas aí, empresas grandes, muitas globais, né, trazendo um pouco, queria que você trouxesse aí a sua visão do mercado, do dia a dia com os clientes. Quais você acredita que são as preocupações dos colaboradores, né? Que a gente focou muito em colaborador. E qual seria a consequência para as empresas? Olha, Isabela, você trouxe um ponto bem interessante depois que o Fernando comentou aí sobre inconsistências, né, de folha de pagamento. Mas nas minhas conversas, assim, né, diariamente que eu tenho com essas companhias que você comentou, né, grandes empresas globais, um ponto que tem sido trazido muito à tona é a questão da flexibilidade. Porque, né, veja, Bela, a gente misturou, né, o trabalho remoto, que aconteceu grande parte do tempo, né, em casa, com a presença dos filhos, né, isso trouxe, acho que a Michelle sabe bem o que é isso, você também, né, Bela? Então, assim, isso trouxe Sim. uma dinâmica que é muito diferente, né, daquela dinâmica que a gente conhecia dentro do escritório, trabalhando dentro do escritório. Quando a gente traz esse novo cenário, a gente fala também que a gente precisa de recursos para conseguir executar esse trabalho que não está mais no escritório, está em casa, né? E esses recursos, eles precisam estar disponíveis no celular, eles precisam estar disponíveis online, eles têm que estar a um clique de distância desse colaborador, né? E quando a gente pensa nessas ferramentas, a gente não está falando só das ferramentas necessárias para ele exercer plenamente ali o trabalho dele do dia a dia, mas a gente está falando também das ferramentas necessárias para ele exercer outras rotinas relacionadas, né, à sua jornada de trabalho. E quando eu falo jornada de trabalho, eu quero dizer, por exemplo, seu registro de ponto, né, o acesso que ele tem ao registro do banco de horas, como é que ele vai conversar sobre isso com o gestor, como é que ele vai consultar seu holerite, né, saber ali o seu pagamento, enfim. Então, tudo precisa estar disponível, acessível e fácil, né? Porque a gente está falando de uma rotina de flexibilidade, mas que combina você estar em casa fazendo o almoço, levando o cachorro para passear, tem 3 reuniões ao mesmo tempo. Então, tudo isso precisa ser muito fácil, muito claro, né? E a gente observa que as empresas que conseguem trazer essa questão da rotina flexível para os seus colaboradores, elas têm tido uma habilidade de retenção muito maior do que as outras dela. Então, essa questão da flexibilidade, ela se tornou um benefício, né? Então, você falou, Carol, né, quais seriam as consequências, né, quando a gente fala dessa preocupação, que no caso é a flexibilidade, o turnover, né? Então, a gente tem observado as empresas que estão voltando 100% da rotina como era antes, né, a rotina que a gente conhecia no passado, elas estão observando um turnover. E assim, né, muitas vezes isso acontece, esse retorno é necessário justamente porque essas ferramentas não estão disponíveis, né? Então, se você quer trazer esse benefício para dentro da tua empresa, se você quer deixar o trabalho do teu colaborador remoto, fácil, né, acessível, é importante você contar com essas ferramentas
que ajudem na gestão da rotina dele, né, nessa questão da rotina do RH. Isso falando não só do colaborador da empresa como um todo, mas falando também do pessoal do RH, né, da gestão do pessoal. Claro. Porque, né, Bela, você sabe, né, com o SaaS, você não precisa mais, né, ter Não. obrigatoriamente ali o pessoal do RH no escritório todos os dias, né? Isso não é necessário. Então, com o SaaS, você consegue trazer essa questão da flexibilidade para dentro do teu RH, para dentro da tua empresa de uma forma muito mais tranquila, acessível, disponível e tornar isso um benefício dentro da tua empresa para evitar aí os turnovers que estão acontecendo por conta de voltas ao escritório, já que a gente não consegue, né, já que muitas companhias têm dificuldade ainda de manter seus colaboradores em casa por questão de ferramenta. Então, com SaaS, com tecnologias, a ADP oferece essas tecnologias, essa flexibilidade, ela é super viável. Uhum. E você vê, né, Carol, muitas vagas, novas vagas que estão surgindo no mercado já são remotas, né? Ou seja, o colaborador pode trabalhar de onde ele quiser. Por quê? Porque ele tem todo esse ferramental por detrás, né, que permite ele ter acesso a equipes no mundo inteiro, né, e trabalhar com plena produtividade. E outra coisa também que eu queria somar é que isso também, a tecnologia possibilitou a gestão de ser uma gestão mais fluida, né? Largando aquela gestão de comando e controle, né? Para uma gestão mais fluida, onde você observa a produtividade através efetivamente dos resultados, né? Então, isso Exatamente, tudo é uma grande modernização. Diga, Carol. Fluida e participativa, né? Uma gestão fluida e participativa. Isso, fluida, participativa. Então, tudo isso possibilita o RH e a gestão também, né? De mudarem à medida que o mundo também vai se modernizando, né? As relações também precisam ficar antenadas aí com esse ponto relevante aí de como as relações colaborativas no trabalho estão se dando. Bom, muito obrigada aí, Carol, pela sua contribuição. E aí, eu queria falar que também os efeitos negativos da má gestão da folha de pagamento foram intensificados, né? Com funcionários sofrendo possíveis esgotamentos, né? Que isso aconteceu bastante, excesso de trabalho, estresse, falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eu que participo de muitos eventos, né, com gestores importantes de RH, a gente observa como isso virou tópico 1 da agenda deles, né? A saúde mental das pessoas, né? E tem várias ferramentas para trabalhar isso. Mas, com isso, a gente percebe que um processo de folha de pagamento eficiente é fundamental, né? Porque seus funcionários sendo pagos é quase que o trivial, né? E como resolver esses problemas, né, que podem acontecer ao longo do caminho com a sua folha de pagamento? Como colocar a folha de pagamento no centro da sua estratégia de RH e ajudar a garantir conformidade e produtividade do seu time? Eu queria chamar aqui para a gente, para somar, enriquecer nossa conversa, a Michele, né, que também fala com muitas empresas, especialmente do eixo Rio-Sul do Brasil. Michele, como é que você vê as empresas se beneficiando com o processo de folha de pagamento eficiente e como que isso colabora com a evolução de RH? Você acha que a ADP pode ajudar as empresas nesse quesito? Oi, Bela. Obrigada pela pergunta. Bom, antes de ir direto ao cerne da questão em relação ao pagamento, eu queria comentar sobre a eficiência em si, né? Enfim, todas as empresas dos mais diversos segmentos vão prezar pela eficiência certamente, né? Não só na folha de pagamento, mas em todas as áreas das empresas. Porque, acho que isso é bem do senso comum, a eficiência ela vai te fazer atingir um resultado muito mais rápido, né, mitigando erros, com redução de custos e com foco, essencialmente, como até o Fernando comentou, com esse foco mais no capital humano do que tanto só na questão dos processos. Os processos, eles são importantes, obviamente, porque eles geram, né, uma organização e um maior senso aí de propriedade para trazer resultados mais
rápidos, mas o foco em pessoas é essencial. E aí, pensando especificamente em folha de pagamento, os ganhos de uma maior eficiência são inúmeros, né? A gente pode destacar aqui desde uma maior retenção de talentos nas empresas, passando também por um melhor, como o Fernando comentou também, a Carol, o RH se tornando mais estratégico e deixando com que atividades mais operacionais fiquem com a ADP. No caso, a gente, né, é conhecido, né, em mais de 140 países no mundo como líder, não só no tocante da folha, mas na gestão do RH. Outro benefício que eu enxergo, Bela, com essa maior eficiência da folha, é o RH poder focar também num plano de sucessão de lideranças, né, que é algo fundamental para as empresas que estão focadas numa maior perenidade do negócio, né? Acho que você vai concordar que plano de sucessão de lideranças é algo também muito conversado nas empresas. E falando especificamente sobre a ADP, né? A gente é pioneiro aí há mais de 70 anos, fomos fundados nos Estados Unidos, e os nossos grandes pilares são justamente a parte de governança corporativa e compliance, segurança da informação e escalabilidade. Né? Até para ficar mais fácil do pessoal que está nos acompanhando entender como que a ADP atua, a gente entrega basicamente 3 serviços principais, tá? Seja ele a folha estando interna, né, com a gestão interna das empresas, seja, e isso a Carol e o Fernando também veio observando, seja através da terceirização, a gente tem visto um aumento da procura da terceirização, justamente porque as empresas estão mais focadas no core business. Então, desde o início da pandemia, Bela, a gente aumentou aí, pelo menos na minha região, em cerca de 30% a procura por terceirização. E a ADP ajuda nessa execução operacional, né? E a outra forma de entrega da ADP, a terceira, seria a folha global, onde a gente pode aí facilitar o RH no gerenciamento das informações, né? As famosas informações gerenciais. Então, isso ajuda no controle dos KPIs e pode aí juntar não só o Brasil com outros países, né? Isso. E como a Carol mencionou, a gente faz isso 100% na nuvem, para todas essas 3 formas de entrega que eu mencionei, e com a segurança que a ADP tem. Lembrando também da nosso grande investimento na parte de automação, né? Onde a gente tem aí um parque de mais de 100 robôs que atendem tanto o Brasil quanto a América Latina, né, Thaisa? Que é importante destacar. Isso que a Michele falou é muito interessante, né? Então você vê que a folha de pagamento é um processo do RH tão importante que é importante quando você está pensando em fazer uma possível troca que você tenha confiança, respaldo, né, de quem faz isso há quase um século, né? E a solidez que a ADP tem é inquestionável nesse quesito, né? Bom, muito obrigada, Michele, adorei a sua contribuição. Agora eu queria falar um pouco mais sobre o cenário global, né, e local que a gente está vivendo hoje, né? Falando sobre uma visão global. Carol, você que fala com muitas empresas globais, né? No cenário global que a gente está hoje, principalmente na Europa, com essa situação aí, infelizmente, lamentável, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que faz com que a nossa economia mude, né? As commodities elevem os preços de commodity, alterando completamente o cenário mundial econômico, tornando ele muito mais dramático. Como é que você acha que fica a perspectiva dos RHs das empresas globais? Você acha que isso está dificultando? Como é que você tem visto aí os gestores de RH nesse cenário que a gente acaba de sair de uma pandemia, já emerge uma guerra que traz uma recessão? Como é que você tem percebido isso aí no mercado? Olha, Bela, isso certamente traz muitos desafios, sim, né? Como você comentou, principalmente nos países da Europa, porque eles são impactados de várias formas quando a gente pensa nesse cenário, né? A gente sabe que a Rússia, ela é uma importante economia, né? Ela tem importantes recursos energéticos, e por isso os impactos que são gerados quando você coloca a Rússia ali, né, num escanteio, você traz aí impactos muito severos, tanto da parte econômica quanto mercadológica, e
sociais, sem dúvida nenhuma, né? Então você tem os Estados Unidos, até a Suíça, que geralmente é sempre neutra, né? Quando você fala desses conflitos, são países que prometeram se impor sanções à Rússia. Então você está falando de um país, né, em que o mercado de capitais não é mais o mesmo, o cenário de investimentos nesse país mudou muito e coloca ele em uma posição muito oposta, muito diferente daquela que ele ocupava, né, de ser a 11ª economia do mundo. E do outro lado, né, você tem a Ucrânia, que tem ali diversos refugiados que estão buscando refúgio aí nos países vizinhos. E quando a gente traz esse cenário para o mundo do trabalho, com certeza, tá, uma das principais consequências é o aumento de desemprego, ou se não tem um aumento de desemprego, é o que acontece, por exemplo, né, o que estamos vendo no Brasil, que é a estagnação do mercado de trabalho. Né? Então, você comentou, né, as commodities. Então, você tem o desemprego, você tem o preço das commodities, isso gera uma inflação ainda mais alta do que a gente vinha observando, né? A inflação já estava alta, ela piorou, ela ganhou patamares ainda mais elevados. E por isso, quando você fala de custos mais elevados, aí entra no que a Michelle falou, né? Toda empresa precisa controlar. E para você ter controle, né, você precisa ter ferramentas que te ajudem a fazer uma boa gestão. Então, as empresas, Bela, que têm, por exemplo, né, uma gestão de capital, uma gestão de folha de pagamento globais, elas conseguem ter uma governança também global do que está acontecendo em cada uma das suas operações, em cada um dos países em que ela mantém atividades. Então, eu estou falando, por exemplo, né, de uma empresa que tem o headquarter nos Estados Unidos, com uma folha global, ela consegue entender o que está acontecendo na folha de pagamento do Brasil, na folha de pagamento do Peru, na folha de pagamento na Holanda, e isso traz um controle muito maior, porque ela consegue enxergar custos de forma muito completa e real time. Então, você imagina isso, né, na mão de um executivo que está longe, né, que está precisando fazer o controle de custos de uma forma muito mais forte do que era necessário anteriormente, porque a inflação é um agravante muito grande, e ele está precisando tomar decisões importantes em relação à sua mão de obra, né? O que eu vou fazer com essa mão de obra, né? A gente viu que o desemprego também é algo que está acontecendo. Então, para que as empresas consigam analisar o que fazer, né, contrato, onde que eu vou precisar realocar, enfim, tomar decisões de fato embasadas, essa folha de pagamento global, Isabela, ela traz um benefício que realmente é muito percebido por esses executivos, né? Porque eles conseguem ter essa informação real time. E aí, como a gente sabe, né, a ADP, ela é líder em folha de pagamento global, né? Por diversos anos consecutivos. A gente está no Everest Peak, Nelson Hall. Então, se a empresa quer sim ter controle de custos, ter controle da sua força de trabalho em qualquer local do mundo, com certeza a folha global vai ser um grande benefício, principalmente nesse cenário que a gente está. Exato. O que a Carol falou é muito interessante, né? Porque quando os cenários econômicos, né, ficam cada vez mais complexos, seja por pandemia, ou seja por um conflito como a gente está infelizmente vivendo, né, você precisa estar em linha com as mudanças de leis que acontecem para preservar essas economias, né? E aí, será que você está garantido com o seu parceiro que a sua folha lá em outro país está em compliance com o que está acontecendo para preservar as economias daquele país que talvez está numa situação um pouco mais frágil, né? Então, tudo isso que ocorre no cenário macroeconômico incide no mercado de trabalho, e medidas protetivas são criadas que a sua folha precisa acompanhar, né? Essas leis que vão surgindo para proteger a economia e o emprego das pessoas. Muito obrigada, viu, Carol, pelo teu depoimento. E falando um pouco mais sobre a visão do nosso país, né? Nosso país também que vive uma casuística bastante única, né? Michelle,
Você pode comentar um pouco sobre a região Rio-Sul que você trabalha, que você gerencia, e como que a ADP está posicionada nessa região? É muito interessante saber. Claro, Bela, vai ser um prazer. E aí também, pegando um gancho aí no que você falou da casuística do país, né? A gente está vendo que está um Exato. cenário de alta de juros, a Selic acabou de aumentar, bateu o recorde aí dos últimos anos, então, assim, vai ser um prazer falar do Rio Sul, porque, de fato, quando você está num momento, né, onde a economia ela tende a crescer mais lentamente, os investidores também começam a parar de olhar só o eixo Rio-São Paulo, começam a ampliar a visão para o Brasil inteiro, né? Então, falando especificamente da região que eu atuo, já esse ano vou completar aí, muito feliz, 3 anos de gestão dessa regional. Né? Importante frisar. Obrigada, um prazer todos vocês, trabalhar com todos vocês. Antes da pandemia, pessoal, é importante lembrar que a gente sempre teve escritórios físicos, né? Tanto no Rio de Janeiro, quanto no Paraná e no Rio Grande do Sul. E o meu time é composto por 6 executivos comerciais de muita experiência no mercado. Eles ficam fisicamente em cada uma dessas regiões, tá? A gente também atende parte de Santa Catarina, aí de forma mais remota, mas a gente tem profissionais alocados no Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, né? E o que eu quero trazer assim de interessante para a gente pensar junto a nossa atuação? Desde a pandemia, a gente achou muito importante intensificar esse diálogo, Isa. Eu acabo te chamando de Isa, não de Bela, né? Ela sabe. Imagina. Isa, a gente acabou intensificando esse diálogo e a parceria com a área de marketing, né? Não só que você faz parte, o Capela, a Rafaela, foi fundamental nesse momento, porque a gente começou a criar um maior número de webinars focados nessa região. A gente teve uma importantíssima parceria com o Great Place to Work, que você vai lembrar que a gente fez alguns talks aí, tanto no Sul quanto no Rio. Fizemos sim. Elaboramos materiais focados nesse nicho, falando a linguagem desse público, que a gente sabe que tem sim os seus regionalismos, é um mercado, né, diferente. E aí também acho que vale lembrar que alguns dos nossos principais competidores, né, nasceram localmente, tem alguns que nasceram no Sul, outros exatamente no Rio de Janeiro, e a gente está, como a gente diz, né, o mercado é grande, tem espaço para todo mundo, mas a ADP, por ser líder, também quer se aproximar desse mercado que no passado era mais visto só localmente, né? Então acho que esses são algumas. A gente fez também, lembrei agora, um evento muito importante com a FGV, do Rio Grande do Sul, onde a ADP participou. Fizemos. Lembra, a gente falou sobre segurança da informação, chamamos o nosso diretor de produtos Latam na época, e foi uma troca. Então, assim, o que eu quero deixar claro é que a gente está sempre incentivando essas trocas no mercado, não só em São Paulo, mas nessas demais regiões, né? E aí, falando, por exemplo, eu sou carioca, fico aqui baseada no Rio de Janeiro, então quem quiser depois, né, se a sua empresa fica no Rio ou fica no Sul, nossa equipe vai ter muito prazer em falar com vocês. Mas o lado bacana que eu queria destacar é que eu tenho muito orgulho, Isabela, de ter visto, por exemplo, que no ano passado a gente aumentou em volume de negócios 3 vezes mais que o ano anterior, por exemplo. Esse ano a gente já está com uma previsão de aumento dos negócios, de volume de negócios acima de 15%. Então eu acho que isso é um reflexo, né, não só do excelente trabalho de marketing, mas também do nosso time de campo, né, que a gente aqui usa a expressão field, que é porque agora, passada a pandemia, a gente pode fazer visitas presenciais aos nossos, né, prospects, stakeholders, né? E aí, falando um pouquinho, pode falar. Não, e o Sul é uma região muito próspera, né, muito rica, com muitas indústrias altamente poderosas, assim como o Rio de Janeiro, né, tem um polo corporativo muito relevante, né? Então, o que você observa? Essas empresas, elas estão mais atentas ao que está acontecendo? Elas estão preocupadas com compliance ou não? Ou é algo que elas estão mais querendo aderir mais à tecnologia do que especificamente a compliance, ou ambos? Assim? Como é que está aí essa região? Ótima pergunta. Não tenha dúvidas que, tanto para uma empresa mais madura, onde já tem a sua, né, governança corporativa mais desenvolvida, tanto quanto para um startup, a questão de compliance é crucial, né? As empresas que forem observar só a parte, Isa, de funcionalidade ou de layout, elas podem acabar ficando para trás ou perdendo benefícios, né, do que ter um compliance acurado.
É por isso que a gente, até trazendo um dado, a gente inclusive vem conseguindo trazer tanto no Rio quanto no Sul ex-clientes, que eu acho que isso indica um sinal de que a pessoa, assim, pode ter experimentado, de repente, por uma questão de funcionalidade de folha, e viu que, né, a curiosidade numérica da ADP, pessoal, não tem jeito, ela é incomparável mesmo, assim, é a melhor do mercado. Então, trazendo essa preocupação que você está falando, sim, tanto empresas iniciantes, e aí você sabe que o Sul está entre o top 5 de maior número de startups, né? Você tem um polo de inovação muito grande no Sul. Justamente por isso a ADP escolheu, em 2003, abrir o ADP Labs, que é o nosso, né, laboratório de inovação e tecnologia, que está sempre focado nas melhorias dos nossos produtos e serviços, seja para o Brasil e outros países da ADP, também que a gente atende. Então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro e o Sul nunca teve tão em voga, né? Você vê, a gente ficou desde a década de 70 até 2008, mais ou menos, no Rio, em retração, né? Em cenário de dificuldade. A partir de 2008, o Rio vem demonstrando um comportamento de melhoria. Isso se reflete no PIB, né, que ano passado aumentou 4%, a previsão dos analistas para esse ano é de aumento também. E aí, falando mais especificamente de business, semana passada teve aquele South Summit, né, Isa? Onde vários, não só clientes e stakeholders que a gente se comunica, tiveram presente, foram 3 dias de debate, teve o benchmark da XP, executivos de renome, né, falando para o mercado, e no Rio, sobre indústria, o maior foco hoje está sendo construção civil e a indústria da transformação. Tá? Então, a gente tem aí muito trabalho a ser feito, Isa, para manter a ADP nesse papel de liderança também nessas regiões fora de São Paulo. Poxa, muito legal, né? Você vê, é muito bom você ouvir que regiões do Brasil estão prósperas, estão aí crescendo, buscando os melhores parceiros, né? É muito bom aí olhar para essa jornada do cliente, especialmente, né, nas regiões do Rio e do Sul do Brasil, né? Sim. E se eu puder trazer um dado que acabou faltando, claro, só complementando, a Associação Brasileira de Startups prevê que daqui a 5 anos, tá, Isa, a gente tem 20 unicórnios no Brasil. A previsão é que a gente vai chegar a 100. Né, lembrando que o unicórnio é a empresa avaliada a partir de $1 bilhão no mercado. Então, a projeção do futuro, não só empresas tradicionais, mas startup, tá positiva, eu diria. Muito legal. Esse dado aí. Bom, Mi, muito obrigada. Agora eu queria trazer o Fernando, né, que é uma pessoa que está no começo da jornada, né, que atende empresas que normalmente a sua equipe, a equipe do Fernando aborda, né? Aí eles aceitam conversar com a ADP, porque já passaram por processos dramáticos, dolorosos, né, com outros fornecedores. Como é que você vê, Fernando, esse interesse dessas empresas pela ADP, né? Além disso, considerando esse cenário do Brasil, que a Michelle trouxe um pouco, né? Em um ano que a gente está, por exemplo, em eleições presidenciais, que é um movimento super importante que impacta a nossa economia, né? Um índice de inflação subindo, né? Como a Michelle comentou, a taxa Selic teve recorde nos últimos tempos. Qual a complexidade que você tem observado nessas empresas que nos buscam, né? A optar por ADP, por exemplo? Não, bacana, Bela. Inclusive, eu vou aproveitar um gancho que a Michelle comentou, principalmente falando um pouquinho dos pilares de entrega de valores da ADP, né? Quando a gente fala de governança, parceiros com escalabilidade e principalmente compliance, esse é um dos temas mais abordados por empresas que geralmente aceitam conversar com a gente, buscam a ADP, que é a conformidade legal. Essa é uma das dores mais latentes do mercado atualmente, principalmente no ano de eleição presidencial, como você comentou. É uma pergunta que a gente escuta diariamente, né? Como garantir que a minha empresa esteja 100% em conformidade legal, principalmente no país que tem uma das maiores atualizações legais, né, de legislação trabalhista, principalmente, do mundo. E a resposta é bem simples, né? A ADP faz isso de maneira constante e automática, né? Sem necessidade, por exemplo, de intervenções diretas
do próprio cliente, isso a gente tem escutado bastante. Olha, Fernando, eu até tenho atualização legal, né? A equipe busca muito isso, tá, mas você tem que ter uma equipe especializada para poder fazer a atualização na tua plataforma. Como que é isso hoje? Eu preciso contratar algo a mais por conta disso, né? Uhum. Além disso, uma das coisas bem interessantes é que a ADP, pegando o gancho da Carol, é uma empresa global, né? E quando a gente fala de escalabilidade, a gente está falando de abertura de outras oportunidades, a ADP está presente em mais de 140 países. Sim. Isso garante essa conformidade em quaisquer países que essa empresa venha a expandir seus futuros negócios, os seus negócios futuramente. Pode não ser uma visão estratégica dela nesse momento, mas faz com que eles nos vejam como um parceiro estratégico a longo prazo. Só um dado que eu gostaria de acrescentar, principalmente agora do Outbound, é que nós trabalhamos com empresas de todos os estados brasileiros, né? Então, é importante ressaltar que a equipe de Outbound, ela foca também em pequenas e médias empresas, porque é uma das coisas que a gente tem escutado bastante. Poxa, a ADP é líder global em folha de pagamento. Será que é para a minha realidade hoje? Será que a ADP se encaixa hoje da maneira como eu trabalho? E esse é exatamente o ponto que a equipe vem trazer, que nós somos parceiros de empresas de todos os tamanhos de operações, né? Então, hoje a gente pode dizer com toda tranquilidade que estamos abertos a conversar e somos parceiros a longo prazo de diversos tamanhos e segmentos. Sim, é isso mesmo. Inclusive, né, você que é de uma empresa menor, que está em outra região do Brasil, ou de uma empresa que tem os seus headquarters em outra região do bloco aí na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Índia, enfim, e tem escritórios aqui, a ADP consegue atender todo esse mercado, né, independentemente do tamanho da empresa, né? Então, apesar de sermos grandes, conhecemos muito bem esse negócio que é folha de pagamento, e por isso que a gente consegue ser tão eficiente, né, ter tantos clientes, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, a ADP dita o índice de desemprego, né? Porque 1 a cada 10 americanos Olerite. recebem seu olerite via ADP. Então, a solidez ela é algo inquestionável, né? Então, se você está com problemas na sua folha de pagamento, independente do seu tamanho de empresa, com certeza você tem que optar por aquele que é mais seguro, né? Bom, e aí, como a gente viu ao longo da nossa conversa aqui, as falhas no processo de folha de pagamento são anteriores à pandemia, algo que, né, faz parte, como diria aí, porém, os últimos 2 anos exaltaram a possível desorganização de algumas empresas, né, e as dificuldades de acompanhar todas essas mudanças legislativas que não aconteceram só aqui no Brasil, não, né, aconteceram no mundo inteiro e que ocorrem durante períodos mais críticos, né. Erros na folha de pagamento sempre resultam em quê? Em multas pesadas, né, numa publicidade negativa para sua empresa, né, e prejudicando também a reputação dessa marca da sua empresa e tornando cada vez mais difícil atrair, reter novos talentos, né. Bom, e um processo de folha de pagamento sem falhas, com certeza vai evitar gastos excessivos com recursos para checar e rechecar se está tudo certo, e vai também reduzir a frustração dos teus funcionários, né, possibilitando que a satisfação e o engajamento do funcionário forneça uma base sólida para você evoluir seu RH, pensar em políticas, em questões mais estratégicas para a sua população, né? E o local de trabalho, como sempre, evoluindo, né? A gente trabalho remoto, trabalho híbrido, também evolui no mesmo pacing aí da tecnologia e da maneira da gente coletar dados, né? Ela também tem evoluído e isso é importante a gente acompanhar. E aí é possível também, dentro dessa coleta de dados, monitorar o tempo dos funcionários, monitorar cuidadosamente a carga de trabalho desses funcionários, para que a gente saiba ter indicadores, né,
de possíveis doenças, né, de possíveis questões que você precisa olhar em termos de saúde e segurança do trabalho, né, e também para você ter uma precisão na sua folha de pagamento e ajudar com a saúde e bem-estar dele com outras políticas que você pode desenvolver a partir de dados, né. E então, nós aqui da ADP, eu, o Fernando, a Michelle e a Carolina, a gente trabalha com uma colaboração assim, bastante estreita, né? Como eu disse, com empresas de todos os tamanhos, desde startups, como a Michelle comentou, até as organizações empresariais muito complexas, né, que têm escritórios em toda a região aí do globo, né, para a gente colaborar com essas empresas. A gente tem no nosso portfólio milhares de clientes satisfeitos, né? E a ADP sempre foi pioneira no uso de novas tecnologias. Como a Michelle comentou, a gente tem um centro de desenvolvimento de tecnologia no sul do Brasil, que é espelhamento de um centro de laboratório de pesquisa em tecnologia que está em Nova York, né, do lado da nossa sede, que fica em New Jersey, para a gente observar, né, quais são as possíveis soluções que a gente pode trazer para os nossos clientes, baseadas na nuvem, tendo a solução de gerenciamento de capital humano, que é o HCM, né, priorizados. E com isso, assim, a gente usa esse aprendizado como uma máquina para entender as mudanças que vão acontecer. Como eu disse e citei antes no começo do webinar, as pesquisas que a gente faz justamente para observar as tendências dessa força de trabalho no mundo e trazer algumas tendências preditivas que estejam implícitas na nossa folha de pagamento. Bom, e nesses tempos de rápida mudança, né, a gente precisa se concentrar e manter os negócios funcionando. A sua empresa não pode parar, né? E isso não pode, a folha de pagamento e as questões de RH não podem ser preocupações adicionais para o seu time. Elas precisam estar focadas na estratégia da sua empresa. Então, eu queria fechar o webinar dizendo que vocês podem contar conosco para trabalhar com eficiência e gostaria, antes de mais nada, agradecer a presença dos nossos convidados, Fernando, Caroline e Michelle, e nos vemos no próximo webinar. Fico ansiosa para ver vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.